Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, doutor, tudo bem? Tudo jóia. Então, tá bom. Obrigada por ter aceitado aqui o convite do canal Viver com Incontinência. Para a gente bater um papo hoje sobre bexiga neurogênica, incontinência urinária e outros problemas relacionados à bexiga neurogênica. Aí você vai poder explicar um pouquinho melhor para o nosso público do canal o que acarreta, quais são as dificuldades do dia a dia. Eu já aproveito e peço também para quem estiver participando, quiser enviar algumas perguntas, a gente vai responder aí na medida do possível. Obrigada e boa tarde, doutor. Bom, obrigado, boa tarde, é um prazer poder participar, tentar esclarecer as dúvidas. Acho que é extremamente importante que a gente esclareça as dúvidas relacionadas à incontinência, à bexiga neurogênica, porque realmente é uma situação frequente. Muitas pessoas têm vergonha de perguntar, às vezes em um canal como este acaba sendo mais viável, fica uma coisa mais tranquila das pessoas esclarecerem os seus questionamentos. Ótimo, perfeito. Ó, a gente mal começou, já tem gente perguntando, mas antes de responder a pergunta da Cláudia, Ronaldo, que está aqui com a gente, a Silvia, obrigado, Nath Correia, Denis também está aqui com a gente, obrigada. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, eu acho que boa parte das pessoas já está habituada com esse termo, mas para quem ainda não sabe, o que é bexiga neurogênica, né? Para começar explicando do zero aí. Tá. Bexiga neurogênica é uma situação em que ocorre um mau funcionamento da bexiga e também do esfíncter urinário. O esfíncter é um músculo que faz com que nós consigamos conter a urina. A gente vai conseguir segurar a urina no período em que nós temos o armazenamento de urina na bexiga, e ele abre, ele relaxa na hora que nós vamos urinar. Então, ele é parte ativa desse funcionamento. O nome é bexiga neurogênica porque a bexiga talvez seja até a estrutura mais conhecida e classicamente ficou conhecido como bexiga neurogênica. Mas o certo é uma disfunção vésico-esfincteriana, ou seja, da bexiga e do esfíncter, e é decorrente de um problema neurológico, de alguma alteração, de alguma doença, de alguma alteração neurológica que possa levar a esse mau funcionamento. Para que ocorra um funcionamento normal da bexiga e do esfíncter, toda uma inervação, um complexo de inervação que vai suprir esses órgãos e que vai determinar o funcionamento correto de acordo com o nosso desejo miccional, em condições normais, e também como uma série de mecanismos durante a fase de enchimento e de esvaziamento da bexiga. Então, para que ocorra um funcionamento normal da bexiga e do esfíncter, precisa ter uma inervação completa, em pleno funcionamento. Se ocorre alguma alteração dessa inervação que vai suprir a bexiga ou o esfíncter, então nós temos a chamada bexiga neurogênica. E lembrar, então, que não é só a bexiga o problema também é o esfíncter. Perfeito. E ela tem alguma causa específica ou são várias? Bexiga neurogênica, ela tem várias causas. As doenças neurológicas, porque não é toda doença neurológica que vai levar a uma situação de bexiga neurogênica. Tem que comprometer a parte do sistema nervoso que está relacionada a essa inervação da bexiga e do esfíncter, né? Então, nós temos desde do derrame, né, do acidente vascular encefálico, a lesão raquimedular, quando a pessoa tem um trauma de coluna, as cirurgias que envolvem órgãos pélvicos. Então, muitas vezes, uma cirurgia que vai envolver útero ou intestino pode causar algum mau funcionamento. E outras situações, algumas mais ou menos frequentes, dependendo da região, inclusive que a gente está, mas, por exemplo, em algumas regiões do Brasil, em algumas regiões do mundo, algumas infecções que comprometem o sistema nervoso também acabam desencadeando essa situação de bexiga neurogênica. Aí nós temos inúmeras situações, então, desde causas traumáticas, como eu falei, né, por exemplo, uma lesão de coluna ou um trauma craniano,
as situações vasculares, que é o acidente vascular, o derrame, infecções. Só para ficar claro, uma dessas infecções chama paraparesia espástica tropical, é bastante, ocorre com uma maior frequência em algumas regiões mais do norte do Brasil, norte e nordeste do Brasil, tem situações mais frequentes, esses casos são mais frequentes lá. Algumas doenças imunológicas, esclerose múltipla, doenças degenerativas como Parkinson, doenças metabólicas como diabetes. Então, assim, são inúmeras as condições que vão ter nervoso, o funcionamento normal da bexiga e do esfíncter. Entendi. Então, assim, é uma disfunção, nem sempre, não sei, né, você pode responder melhor, vai ter incontinência urinária ou retenção ou incontinência? Depende do comprometimento que vai ter da bexiga e do comprometimento que vai ter do esfíncter. As duas situações, elas podem ocorrer de modo separado, tem uma dificuldade para esvaziar a bexiga. Ela pode ter uma dificuldade em armazenar a urina e então com a incontinência urinária, e pode ter os dois. Ela pode ter a incontinência e também não conseguir ter um bom local. Então, não necessariamente vai ter uma ou outra condição de forma isolada. Depende, e aí depende do grau de comprometimento e do local da parte do sistema nervoso. Se você tem um comprometimento, por exemplo, da inervação mais próxima da bexiga, é mais por uma retenção urinária. Uma lesão, por exemplo, de coluna, é mais propensa a ter uma incontinência urinária, mas muitas vezes, como eu disse, tanto a perda de urina como a incapacidade de armazenar. Ocorre tanto um problema de pode acontecer também uma incontinência. As duas situações, elas podem coexistir, pode acontecer o mesmo problema numa mesma pessoa. Interessante. Aqui no canal a gente fala bastante sobre a questão da retenção, né? Das pessoas que não conseguem ter o estímulo, geralmente por uma lesão medular, né? A gente tem um público muito grande aqui no canal de pessoas com lesão medular e precisam muitas vezes fazer o cateterismo, né? Todo mundo que tem a bexiga neurogênica e retém, né, a urina, precisa necessariamente fazer cateterismo ou não? Cada caso é um caso. Tem que ser individualizado, mas de um modo geral, o cateterismo, ele está sim, cateterismo intermitente, ocorre um mau esvaziamento da bexiga. Então, se esse mau esvaziamento ocorre porque a pessoa tem uma total incapacidade de esvaziar a bexiga por esse problema neurológico, ou ela até esvazia parte da bexiga, ou ainda até tem uma incontinência urinária associada, mas ela não com esvaziamento completo, ou esvaziamento vesical, nessa situação, vamos fazer o cateterismo intermitente. É óbvio que é uma situação que tem que ser individualizada, porque muitas vezes a quantidade de urina que sobra na bexiga, o volume residual, é pequeno. E se for pequeno esse volume, muitas vezes acaba não sendo necessário fazer o cateterismo. Então, pode, assim, acabar pelo ter uma conduta mais conservadora, mais expectante. Legal, então é importante aí consultar sempre o médico, né? Para quem está chegando agora na nossa live, hoje a gente está conversando com o Dr. José Carlos Truzzi, que é urologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia, e hoje a gente está falando aqui sobre bexiga neurogênica e incontinência urinária. Quem quiser manda perguntas, a gente recebeu muitas perguntas durante a semana. Infelizmente a gente não vai conseguir responder a todas aí no tempo que o doutor gentilmente reservou aí pra gente, mas a gente vai tentar responder algumas. Por exemplo, a Cláudia Ronaldo, ela está perguntando se bexiga neurogênica tem cura. Bom, respondendo para a Cláudia, depende da causa.
Se for um problema neurológico transitório, vai ter cura. Se for um problema neurológico definitivo, pode ser que o impacto, ou seja, o comprometimento dessa disfunção, dessa mal função da bexiga seja um comprometimento pequeno, melhore ao longo do tempo, né, com o passar dos dias, semanas, mas se for um problema definitivo, neurológico, possivelmente a disfunção também vai ser instalada de forma definitiva. Como eu disse logo no começo, para que você tenha um bom funcionamento desse aparelho vespo-esfincteriano, da bexiga e do esfíncter, você precisa ter uma boa inervação. A inervação tem que estar muito bem funcionante, tem que estar em ordem. Se você tem um dano da inervação, precisa ver quanto que teve desse impacto, quanto que foi esse dano. Se for um dano muito extenso, muito importante, essa bexiga neurogênica vai perdurar, vai continuar enquanto existir esse dano neurológico. Se for uma lesão menor, muitas vezes, por alguns outros meios, a gente acaba conseguindo contornar o problema, e aí essa disfunção, essa bexiga neurogênica, ela passa a ser, vamos dizer assim, passível de se lidar com ela sem necessidade de outros recursos. Às vezes a gente consegue, fazendo algum esforço, tomando algumas medidas comportamentais, lidar com a situação, mas isso não quer dizer que foi curada a bexiga neurogênica, significa que a gente conseguiu contornar com ela de uma forma mais conservadora, de uma forma menos invasiva. Agora, a cura está diretamente relacionada à causa. Se a causa for algo que se estabeleceu e que não teve uma retomada à situação normal, neurológica, provavelmente vai ser instalada de modo definitivo também. E muitas vezes, um outro ponto que é importante é que essa disfunção da bexiga neurogênica, ela acaba acarretando também uma série de consequências para os próprios órgãos. Então, uma pessoa que tem uma bexiga neurogênica, dependendo do tipo de bexiga neurogênica, ela vai começar a sofrer alterações da própria estrutura da bexiga, a estrutura física da bexiga. A bexiga passa a ter divertículos, ela passa a ser uma bexiga trabeculada, ela passa a ser uma bexiga com fibrose, ela vai ter eventualmente infecções urinárias, essas infecções vão causar uma fibrose adicional. Então, muitas vezes, você de repente consegue até resolver o problema neurológico, mas as sequelas, as cicatrizes que ficaram durante aquele período em que não houve, que ainda tinha um problema neurológico, essas cicatrizes que ficaram na bexiga, no esfíncter, muitas vezes acabam não possibilitando uma retomada de funcionamento normal. Então, aí, olha, de repente, eu tinha um problema neurológico, esse problema neurológico, enfim, foi muito bem contornado, foi resolvido. Só que, durante todo esse período que essa pessoa passou com a bexiga neurogênica, com essa alteração neurológica, deixou sequelas, deixou cicatrizes, deixou marcas, e essas cicatrizes, muitas vezes, elas não são passíveis de se resolver. Então, às vezes, não volta a uma condição urinária normal, porque já teve uma consequência daquele período que teve a bexiga neurogênica. Certo, entendido. Então, está respondida aí a pergunta da Cláudia. O senhor falou sobre infecção urinária, né? Que geralmente quem tem bexiga neurogênica acaba tendo episódios frequentes, né, de infecção urinária. Por que isso acontece? A infecção urinária, quem tem bexiga neurogênica, ela ocorre predominantemente porque uma falha urinária. A urina residual, ela é mais passível contaminada, de receber bactérias que vão se alojar ali, isso é um meio de cultura. Em prático do dia a dia, do cotidiano, basta a pessoa imaginar que se ela pegar um recipiente com água, pode pegar e colocar em um recipiente, uma lata, uma xícara, e deixar essa água parada durante um bom tempo, durante algumas semanas, alguns dias, essa água passa a ter um odor mais desagradável, ela passa a ficar mais turva,
Ou seja, aquela água que era filtrada, que era uma água bem límpida, logo que ela foi coletada, por ela ter permanecido parada em um local, mesmo sem ninguém ter encostado nela, né, ela vai receber essas bactérias e ela vai acabar tendo essas alterações. Então fica com odor ruim, fica com uma alteração visual, um aspecto visual diferente. Essa é uma água que vai estar contaminada. A urina é a mesma coisa. Se você deixa a urina, teoricamente tem que ser estéril. Você tem uma urina que ficou, não teve um bom esvaziamento, ela sobrou dentro da bexiga e ela continua ali. A pessoa vai lá e urina um pouco, mas ainda sempre sobra um pouco, sempre sobra um pouco. Essa quantidade residual que sobra, ela favorece o crescimento bacteriano, então favorece a ocorrência de infecções urinárias. Existem algumas outras situações que também favorecem isso. O jato de urina, ele deixa de ser um jato urinário uniforme, um jato urinário mais efetivo, e isso também acaba, de certo modo, predispondo à infecção urinária, à incontinência urinária, principalmente em mulheres, mas também em homens, mas a incontinência urinária vai levar a uma alteração da pele da região genital, e isso daí predispõe a uma mudança de flora bacteriana, facilita a entrada de outras bactérias. Então, tem várias condições de que um portador de bexiga neurogênica ele fica mais suscetível à infecção urinária, mas a sobra da urina residual é, sem sombra de dúvidas, o principal fator. Entendi. E aí, como é que faz para prevenir essas infecções? Fazendo cateterismo ou tem outras medidas também que a pessoa pode adotar? Então, vai depender, obviamente, da condição que ela tem, vai depender do tipo de doença, do tipo de comprometimento, mas se ela consegue ter um esvaziamento vesical espontâneo, ou às vezes fazendo algum, não grande esforço abdominal, mas algum esforço só para complementar aquela missão, ela pode, muitas vezes, apenas com isso, vamos dizer, bem tranquila, bem conservadora, obter um bom esvaziamento e não vai precisar fazer nenhum outro tipo de conduta. Se o esvaziamento vesical não é passível de ser realizado por esses meios mais conservadores, se ele tem, se sobra urina dentro da bexiga, porque a gente não tem um volume exato que possa ser estabelecido, mas geralmente acima de 100, 150 ml, acaba sendo sempre uma situação de um pouco de um risco maior, né? Mas se ela tem um volume residual um pouco maior, é ideal que ela faça um cateterismo intermitente para promover o esvaziamento, e aí, esvaziando a bexiga, o risco de infecção diminui bastante. Então, sem sombra de dúvidas, o cateterismo é importante. E volto na mesma questão anterior, assim, a perda ou a retenção urinária, mesmo uma pessoa que tenha incontinência urinária, se ela ainda assim tem um resíduo urinário, ela não conseguiu, ela teve a perda, mas ela não esvaziou totalmente a bexiga, pode ser que ela precise fazer o cateterismo, mesmo tendo a perda. Que isso é uma confusão usual, frequente. A pessoa fala assim, mas eu tenho perda de urina, eu vou precisar passar uma sonda para esvaziar a bexiga, você esvazia. Não, ela tem a perda de urina, porque essa perda urinária é para decorrente desse mau funcionamento. Mas não necessariamente a bexiga está conseguindo promover o esvaziamento completo da urina. Então, essa é uma pessoa que, apesar da incontinência, vai ter que fazer o cateterismo. Entendi. A Camila Nunes está perguntando quantas vezes ela pode ficar sem fazer o cateterismo. Ela diz que bebe pouca água para não ter que fazer tantas vezes. Isso é um esclarecimento legal, né? Beber menos líquido funciona? Quantas vezes é necessário por dia fazer o cateterismo? As pessoas que têm a indicação, claro. Tá, é uma medida que é bastante frequente, as pessoas adotam essa quase que instintiva, né? Se eu líquido, eu vou produzir menos urina. Se eu produzir menos urina, os cateterismos, ou não vou ter tanta perda. No entanto, a gente tem que pensar que se nós ingerirmos líquido, os nossos rins
vão sofrer. Né? O rim, ele depende de uma boa hidratação. O rim, ele depende que nós tenhamos uma boa hidratação. Então, se nós ingerirmos pouca quantidade de líquido, nós vamos colocar o funcionamento renal em risco. Além disso, nós vamos produzindo menos urina, nós também vamos, de certo modo, propiciar que algumas bactérias que tentam chegar até o trato urinário, elas têm uma oportunidade de, na verdade, não vai estar urinando, não vai estar produzindo urina e eliminando essa urina. Nós estamos, entre aspas, né, promovendo uma limpeza local, uma troca local frequente, né, da urina. Então, o deixar de beber líquido não é uma conduta muito boa. Não precisa também haver um exagero na ingesta de líquido. Mas a quantidade de líquido tem que ser suficiente para que mantenha um bom funcionamento renal. A urina ela tem que ter sempre uma coloração clara. A urina mais escura, a urina um amarelo mais concentrado, tendendo a ter coloração mais castanha, ela demonstra que o nosso organismo está com uma baixa hidratação. Isso não é bom. Tem que se ajustar a quantidade de líquido a ser ingerido e a quantidade de urina que está se produzindo. Se realmente a pessoa está produzindo exageradamente quantidade de urina, hipoteticamente a urina aí, por uma situação bem extrema, né, urina 5 litros por dia, é óbvio que não dá para fazer, se for fazer 10, 12 vezes cateterismo por ano, é muito. Então ela vai ter que tentar ingerir menos líquido para produzir uma quantidade menor. Estou pondo uma situação extrema, mas também não é deixando de beber líquido e urinando 500 ml por dia que vai ser uma situação favorável, vai ter outros problemas. Então, tem que fazer um ajuste. O ideal é que em cada cateterismo, cada vez que se passa a sonda, o volume não seja muito superior aos 400 ml, 400 ml, que é o tamanho de uma bexiga usual. Então, se a pessoa faz o cateterismo e eventualmente tem até 400 ml de líquido, de urina, ela está dentro de uma situação bem razoável. E o número de vezes que faz o cateterismo, 4, 5 vezes, também é um número razoável se nós formos pensar que em uma condição não neurogênica, a pessoa urina 4, 5 vezes tranquilamente durante o dia. Então, fazer o cateterismo nesse número de vezes e tendo um volume como esse que eu citei, de até 400 ml, 500, é um volume bom, um número razoavelmente bom de cateterismos, e ela vai conseguir ter uma boa qualidade de vida e diminuir o risco de infecção, diminuir o risco de outros problemas que possam ser decorrentes desse mau funcionamento da bexiga e do esfíncter. Legal, viu, Camila? Várias dicas aí para você. Observar também, como o doutor disse, a coloração da urina, né? Também é uma ótima dica para todos aí que fazem cateterismo, observar aí como é que está essa coloração e se perceber esse amarelo mais concentrado ou até castanho, já procurar ajuda médica, né? Pode ser um sinal aí de infecção. Tem uma outra pessoa aqui, deixa eu pegar o nome dela, Sandra Soares, dizendo que tem muitos episódios de infecção. O que ela pode fazer para diminuir? Acho que meio que o que o senhor respondeu agora, né? Além disso, quer dizer, para a Sandra, o que ela precisa, óbvio que tem que conversar com o médico que a acompanha, o urologista que a acompanha, mas assim, tem várias causas para que essas infecções urinárias elas recorram. Quer dizer, as causas de infecção urinária nós já listamos, mas uma pessoa que está fazendo, por exemplo, cateterismo intermitente, está tendo muitas infecções de repetição, precisa primeiro avaliar se a técnica do cateterismo está correta. Não é incomum que a pessoa aprenda a fazer o cateterismo, alguns ou sozinhos, ou com amigos, com parentes, às vezes até com algum profissional da saúde,
e que, por sinal, não está tão habituado a fazer cateterismo intermitente. E aí acaba ensinando com alguns erros conceituais, vícios de conduta, de que daí pode facilitar coisas urinárias. Então, esse é o primeiro ponto, saber se fazer o cateterismo intermitente. Se a forma de fazer o cateterismo está correta, se precisa avaliar também se o número de cateterismos que está sendo realizado, se ela realmente está fazendo um número necessário. Nem menos do que fazer muitas vezes o cateterismo é ruim e fazer muito poucas vezes. Então tem que ter um número que seja aquele mais. Não existe um número único para todo mundo. Existe um número que vai ser o número de cateterismo que vai ser o ideal para aquela pessoa, para aquela condição e para aquele momento. Vai ter um período dessa pessoa que ela vai precisar fazer um cateterismo a mais, ou, dependendo da situação, ela vai fazer um número menor de cateterismos. O outro ponto tem o cateter. A pessoa está fazendo o cateterismo com um cateter plástico, que é o mais comum. A adoção do cateter hidrofílico, a gente já demonstrou que existe uma redução do número de episódios de infecção urinária. Uhum. Ele propicia uma facilidade maior na passagem, tem menos trauma na passagem pela uretra, tanto do homem como da mulher. Ele impede, vamos dizer assim, ele dificulta a adesão de bactérias ao redor dele. É um catéter de uso único. E isso também é um problema bastante comum no nosso meio, porque tem pessoas que reutilizam o mesmo catéter várias vezes. A gente sabe, existe a questão do custo, existe vários limitantes, né, que utilizam o catéter porque ela acha interessante reutilizar muitas vezes. A questão do custo, a impossibilidade de ter um gasto com esse catéter faz com que ela tenha que usar o mesmo catéter várias vezes. Lava, passa um álcool, guarda dentro de um recipiente. Só que, assim, a reutilização de catéter é um fator de risco para a infecção urinária. Uhum. De certo modo, ele propicia mais a recorrência de infecção urinária do que quando a gente utiliza o catéter hidrofílico. Então, tudo isso deve ser avaliado, além, obviamente, como a gente falou, da quantidade de líquido que se toma, cuidados com o funcionamento intestinal. Aliás, até isso é interessante, né? Até uma pergunta anterior, a questão de tomar líquido. A pessoa que tem a bexiga neurogênica, ela tem também um mau funcionamento intestinal, de modo diferente. O intestino também funciona mal. E essa pessoa que tem a bexiga neurogênica, que tem esse mau funcionamento intestinal, se ela não ingere líquido em uma boa quantidade, a chance que ela tem de que as fezes fiquem mais tempo armazenadas, ou seja, vai evacuar menos vezes, é bastante alta a chance disso. As bactérias do intestino vão proliferar, tem infecção urinária, e ter outras infecções também. Então, tomar bastante hidratação também vai facilitar um bom funcionamento intestinal. Então, isso também acaba sendo importante. Mas voltando na questão da recorrência, sem sombra de dúvidas, primeiro checar se é técnica, checar o tipo de catéter e todas essas outras condições que possam eventualmente facilitar a repetição dessas infecções urinárias. E geralmente quem indica o uso do catéter hidrofílico? É o urologista ou a pessoa pode passar, se usa o catéter convencional, pode passar a utilizar o hidrofílico sem problema? Precisa consultar um médico? Como que funciona, doutor? Então, o catéter hidrofílico, na verdade, geralmente o cateterismo intermitente ele é indicado pelo urologista. O urologista ele vai ser o médico que é responsável por cuidar do trato urinário desse paciente. Então, é um paciente que vai ter uma condição neurológica
dependente do tipo de lesão, da etiologia da doença neurológica, ele vai ter acompanhamento com um neurologista, com um psiquiatra, ele vai fazer sessões de fisioterapia, enfim, ele tem cuidados de enfermagem, mas assim, o médico que é responsável pelo cuidado do trato urinário, por essa disfunção que ele tem, que é a bexiga neurogênica, é o urologista. Então, o cardiolente é indicado pelo urologista. Uhum. E este urologista é que deve indicar se para esse paciente vai ser melhor aumentar ou diminuir o número de cateterismos e também se o tipo de catéter que ele usa seria mais apropriado para partir para o catéter hidrofílico. É óbvio, o catéter hidrofílico, ele, dentro da evolução, ele é o catéter mais sofisticado, ele é o catéter que tem a melhor forma, ter maiores benefícios pelo seu uso, mas como eu disse há pouco, muitas pessoas, por questões financeiras, enquanto existe uma forma de pensar direta que tem muitas vezes não conseguem utilizar esse catéter hidrofílico. Uhum. Mas a indicação ela acaba sendo feita pelo urologista, sim. Se possível, todos os pacientes que fazem cateterismo intermitente deveriam fazer uso do catéter hidrofílico, mas a gente sabe que existem várias limitações e a gente precisa realmente adequar a essas situações o seu uso. Perfeito. Eu aproveito e faço uma recomendação aqui, todos que estão assistindo a nossa live aqui com o Dr. Truzzi. A Coloplast ela tem um programa chamado Programa Ativa, que ele justamente faz esse trabalho educativo de orientação aos pacientes que têm bexiga neurogênica e querem usar o catéter hidrofílico. Eles têm um programa muito bacana em todo o Brasil, com enfermeiros que vão até a casa do paciente, fazer mesmo toda a orientação de como usar. E, então, se você ainda não conhece o programa, quer conhecer, é um programa gratuito, educativo, pode ligar nesses telefones que inclusive estão aqui na nossa tela, 0800 285 8687, ou mandar um e-mail, ativa@coloplast.com, e fazer um cadastro para solicitar a visita de um enfermeiro até a sua casa, porque, até, o senhor me corrija, por favor, doutor, se eu estiver errada, não basta ter um produto legal como um catéter hidrofílico que reduz, né, já comprovadamente, episódios de infecção e outros problemas, se a pessoa não fizer da forma correta, né, o cateterismo. Então, é muito importante ter essa orientação de um profissional para fazer o uso da maneira correta, né? Inclusive, tem uma pergunta aqui muito interessante da Jeane Paixão. Ela está perguntando sobre a limpeza, a higiene, como é que tem que ser. Isso também é outro fator muito importante, né? O uso correto e a higiene durante o processo de cateterismo, né? Não, sem dúvida. Toda a técnica de realização do cateterismo intermitente também ela evoluiu ao longo dos anos, ao longo do tempo. E nada melhor do que ter um profissional que seja conhecedor dessa evolução técnica, que domine muito bem a técnica de realização, que tenha a capacidade de explicar de forma bem clara para que seja realizado o cateterismo, então, sem que ele cause um dano, sem que ele cause um risco ao paciente, a pessoa que que necessita desse cateterismo intermitente. Então, não basta você ter apenas o catéter mais sofisticado, o catéter que talvez seria o ideal. A questão é que precisa saber também fazer e precisa saber se a indicação está correta de realização do cateterismo. Se você tem um catéter muito bom, mas a sua técnica de realização não é boa, ele não vai trazer benefício algum.
Se você tem um catéter que é muito bom, mas a indicação do cateterismo, ou o número de vezes que está sendo realizado, enfim, todos esses detalhes que nós comentamos há pouco, se eles não estão sendo observados, aí vai ficar a impressão de que o catéter aqui não é bom. Na verdade, o problema é a técnica, o problema é a indicação em si. E volto nessa questão, talvez mais social, mas é que é extremamente importante isso no nosso meio. Se você utiliza um determinado catéter e está muito adaptado a ele, e não tem as infecções de repetição, e serve tudo muito bem, ótimo. O fato, e se está bem adaptado, é excelente. Nós estamos falando de um catéter hidrofílico que tem características melhores, mas se a pessoa tem uma boa técnica, se ela sabe fazer bem, se ela tem realizado o cateterismo com o catéter plástico, se ela está tendo uma boa evolução, tudo bem. O catéter hidrofílico, ele é o que veio a mais, é o que veio para adicionar, ele veio trazer um benefício. Então, tem que observar todo esse conjunto. Não adianta você dar um carro de Fórmula 1 para uma pessoa que sequer tem habilitação. Não vai adiantar absolutamente nada. Entendeu? Vai provocar provavelmente um acidente até de maiores proporções do que seria, né, se ela se utilizasse de outros meios de transporte. Então, a gente precisa realmente ter observar todos esses detalhes. O atendimento, a atenção à bexiga neurogênica, ela não pode ficar restrita apenas à observação talvez mais simplista que muitos pacientes, muitos médicos, inclusive entre até alguns urologistas, mas de outras especialidades, que falam, não, mas a bexiga neurogênica é tudo igual, é isso, aí você vai dar um determinado remédio, você vai fazer cateterismo intermitente. Veja, é uma visão muito simplista. Eu estou querendo fazer com que a bexiga neurogênica é a principal situação que existe entre as patologias, essas doenças na área da saúde, mas ela tem uma importância tal qual as outras doenças também, ela precisa ter uma atenção devida. Os cuidados que envolvem todo o atendimento do portador de bexiga neurogênica é que vão refletir no sucesso desse tratamento. Você fazer um tratamento puramente porque aquilo que consta num livro, texto, ou você ouviu em algum lugar, não implica que você vai estar fazendo o melhor para aquela pessoa. Então, é um conjunto de ações, é a quantidade de líquido, é o cuidado de higiene, é a técnica, se faz, é o tipo de catéter que se utiliza, se o catéter é hidrofílico, é o modo como tem todos esses cuidados que vão refletir na parte intestinal, mas reflete na saúde dela como um todo. Muito bom. E falando ainda sobre técnica, tem uma pergunta aqui do Daniel Silva, perguntando se tirar a urina em horários alternados contribui para o vazamento ou o correto é educar a bexiga? Fazendo sempre no mesmo horário, acredito. Se eu entendi. Eu acredito que ele quis dizer assim, eu tenho que fazer sempre nos mesmos horários ou eu posso fazer em horários alternados, que é melhor? Olha, eu nunca fui favorável a que nós tivéssemos, ou que a pessoa tenha uma postura, um padrão tão engessado assim de cateterismo, por exemplo, né? Ou da quantidade de líquido que tem que tomar 1.500 ml de água por dia, né? Pode ser nem 1.400, nem 1.600. Para fazer o cateterismo tem que fazer às 8 da manhã, às 2 da tarde, às 8 da noite. Acho que você tem que adaptar para a sua situação, aquilo que fica melhor. O ideal é que o esvaziamento seja realizado de modo frequente. Se existe, no caso do Daniel, alguma micção que ocorra de forma espontânea, por exemplo, se ele consegue perceber em algum momento o enchimento da bexiga, ele vai tentar urinar. Se ele consegue coisa,
O ideal é que depois dele ter terminado de urinar, ele faça o cateterismo. Aí sim a gente vai ter a real informação de quanto que é o resíduo urinário que ele tem. Uhum. Se ele não tem essa sensação de enchimento, ele não tem a micção espontânea, ele tem eventualmente uma incontinência urinária, fica mais difícil de saber que momento que ele teve incontinência para passar a sonda, e às vezes essa incontinência ocorre muitas vezes ao longo do dia ou quase de forma constante. Então, veja, nessa condição, ele pode estabelecer um horário ou um momento que fica mais favorável para fazer o cateterismo. Se ele está nessa situação e ele tem um emprego ou ele está na escola, enfim, ele tem uma determinada atividade. Então, ele também tem que ajustar esse cateterismo para que aquela condição social, profissional, educacional dele não sofra impacto pelo cateterismo. O cateterismo não veio para causar um problema para a pessoa, na verdade ele é uma ferramenta de auxílio. Uhum. Se a realização do cateterismo intermitente for gerar um transtorno enorme, a gente volta naquela situação toda que nós comentamos. Então, precisa ser avaliado. O cuidado principal é fazer com que a pessoa tenha uma boa condição de saúde, mas tenha uma boa qualidade de vida. Exatamente. Se eu ouvir ele fala assim, ele vai fazer o cateterismo intermitente todo dia, às 8 da manhã, ao meio-dia, às 5 da tarde e às 9 da noite, e naquele dia, às 5 da tarde, ele estava no meio do trânsito, ele não tem que sair, parar o que ele estava fazendo, se ele está, enfim, deixa que ele está, ou parar o carro, ou qualquer meio que seja, para ir no banheiro, porque deu 5 horas e ele precisa fazer o cateterismo às 5 horas. Então, ele vai ter que fazer ajustes para que, lógico, a gente também não pode ser tão permissivo a ponto de que, bem, eu tinha que fazer 4 vezes por dia, mas hoje eu fiz 2. Aí no dia seguinte, já que eu fiz 2 ontem, eu vou fazer 1 vez hoje. E já que eu fiz 2 no outro dia, 1 ontem, hoje eu não vou fazer nenhuma. Também tem uma limitação para benefício. O ideal é que não tenha um grande enchimento da bexiga, de tal modo que ele fique, também já falei, os 400, 500 ml, ficar 600 também não é o fim do mundo. Mas o ideal é que não fique um volume muito grande, porque se ficar muito grande o volume, inclusive, é difícil de promover todo o esvaziamento, às vezes a pessoa tem dificuldade. E também não precisa, fazer de forma tão estrita assim que, poxa, naquele momento também não dava, não era possível qualquer profissional, social, que fosse, e ele tem que parar tudo que ele está fazendo para fazer o cateterismo na hora. Então, assim, o ideal é que seja realizado, a média são 4, 5 vezes por dia, a média é de que não ultrapasse os 400, 500 mililitros, mas o horário é ideal que seja distribuído ao longo do dia, também fazer 4 vezes por dia, 4 vezes no período da manhã. Tem que distribuir para que fique a melhor condição possível. Se esse cateterismo possibilita a ou a qualquer portador de bexiga neurogênica de diminuir a incontinência, ótimo. Então, olha, se eu fizer o cateterismo a cada, 4 horas, eu não tenho perda de urina, ou se eu fizer a cada 3 horas, eu não tenho perda de urina, ótimo. Então, tem que ajustar para que isso ocorra. Por quê? Porque aí a perda de urina também é um transtorno. E se ele não tem a perda de urina, ou ele minimiza, tem menos perdas de urina, então o ajuste do número de cateterismo, ele também tem que contemplar isso. Não é só pensar na infecção, não é só pensar em dúvida que existe, mas a incontinência é um problema. Então, tudo tem que ser ajustado. Por isso que conversar com o urologista que está tratando, que está vendo essa parte, é fundamental para que esse ajuste seja realizado de forma a trazer uma melhor qualidade de vida, que traga uma boa condição de saúde para ele. Então,
eu sou contra a ter uma instituição mas tão rígido, tão fixo de horário, tá? Quanto a educar a bexiga, que ele comentou na pergunta dele, depende do quanto que vai se conseguir. Primeiro porque aí é uma parte bem técnica, mas a gente não consegue assim, ter uma ação tão direta sobre o funcionamento da bexiga. A gente tem uma ação muito mais de aprendizado social. Né? A criança, ela aprende que horas ela tem que ir com a mãe, né? Que negócio de abrir a torneira, tem que fazer xixi antes de sair de casa. Isso é um aprendizado social que a gente tem na infância. Quando tem uma lesão neurológica, uma bexiga neurogênica, muitas vezes você perde a capacidade de ter esse tipo de tomada de decisão. Se você perdeu essa capacidade de tomar essa decisão, se você não consegue estabelecer o horário que você vai ao banheiro, aí você acaba realmente tendo difícil. Então, por exemplo, medidas comportamentais, medidas fisioterápicas, alguns exercícios, isso vão ajudar, mas não que vai conseguir educar também assim, a bexiga, né? Não é um órgão que a gente consegue passar também as informações. Ela faz parte a inervação da bexiga, ela faz parte de um segmento do sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, a bexiga ainda é quase uma das únicas exceções, que ainda a gente consegue determinar o horário que a gente vai urinar, né, em condições normais. Outros órgãos que são supridos pelo sistema nervoso autônomo, a gente não tem ação praticamente nenhuma. É verdade. Sistema vascular, sistema gastrointestinal, de parte respiratória, a gente não tem uma ação direta sobre a inervação do sistema nervoso autônomo. Então, lógico, se conseguir ajustar para aquela melhor condição dele, ótimo. É mais uma questão de hábito mesmo, né? Vai ter que ver a quantidade de líquido que toma, vai ter que ver, de repente fazer uma vez a mais no período da manhã é interessante. Ele toma uma medicação que faz com que ele produza mais urina no período da manhã, então talvez valha a pena fazer mais cateterismo numa parte da manhã e menos à tarde, menos à noite. Tem que realmente ajustar. O ideal é que não fique urina residual em grande quantidade. E além disso, é importantíssimo que não tenha uma hiperpressão na bexiga. Isso não tem nada a ver com pressão arterial, com a pressão que a gente mede lá, que faz a aferência, afere a pressão arterial. Isso da hipertensão, não da hipertensão. A pressão dentro da bexiga não pode ser alta. Se a pressão dentro da bexiga for alta, coloca em risco o funcionamento dos rins também. E aí é um problema maior. Então, esse cateterismo, e aí é fundamental que o neurologista tenha participação nisso, o cateterismo ele tem que também estar ajustado a essa condição, para que não ocorra uma hiperpressão no interior da bexiga. E isso pode fazer com que o cateterismo tenha que ser realizado mais vezes ou menos vezes, e associado ou não a determinados outros tratamentos, medicamentosos ou não. Perfeito. Sobre o programa ativo, eu esqueci até de comentar com quem está assistindo a gente, além da orientação, né, de um enfermeiro especialista em bexiga neurogênica, a Coloplast também envia um kit com amostras do catéter hidrofílico para que a pessoa possa utilizar, ver se adapta, ver se é possível, né, utilizar, claro, sempre com recomendação médica. Mas quem quiser conhecer também o catéter hidrofílico, pode ligar nesse mesmo número que eu passei, 0800 285 8687, pedir a orientação e o kit com as amostras do catéter hidrofílico SpeedCat da Coloplast. Vai receber em casa, sem custo, tá, pessoal? Para conhecer mesmo o produto, ver como é a adaptação no dia a dia e receber principalmente a orientação aí dos nossos enfermeiros. Então, quem quiser pode mandar também um e-mail, ativa@coloplast.com. Tem muita pergunta aqui, doutor. Eu sei que a gente está com o tempo praticamente esgotado, mas chegaram algumas perguntas aqui sobre Botox. Se funciona, se não funciona, para quem é indicado. Tá, então vamos responder essa pergunta aí. Em relação à aplicação da toxina botulínica na
bexiga. A Botox é uma marca, mas é a marca que existe aprovação pela Anvisa de uso para essas disfunções neurogênicas, para a bexiga neurogênica. Então, é uma marca, mas é a única marca atualmente, neste momento, com aprovação para uso em bexiga neurogênica. Ela está indicada quando existe uma hiperatividade da bexiga. Quando existe uma atividade aumentada da bexiga, a grosso modo, a bexiga durante a fase em que ela está armazenando urina, ela tem que ficar em repouso. Se ela contrai fora de hora, se ela começa a ter contrações durante esse período de armazenamento de urina, é o que se chama de hiperatividade vesical, hiperatividade do detrusor. Detrusor é o nome do músculo da bexiga, né? Essa hiperatividade, ela é tratada no primeiro momento com medidas mais conservadoras, principalmente medicamentos, no caso neurológico. E são medicamentos orais. Se esses medicamentos não surtem efeito, se esses medicamentos eles não têm uma eficácia, se a pessoa não conseguiu ter uma boa resposta a essas medidas medicamentosas orais, então a aplicação da toxina botulínica ela passa por indicação sim. Funciona muito bem, traz uma série de benefícios, ganho de capacidade da bexiga, diminui aquela hiperpressão que eu comentei há pouco, restabelece a continência urinária para boa parte dos pacientes, ou pelo menos diminui muito as perdas urinárias, propicia um maior intervalo de tempo entre a realização dos cateterismos, mas assim, ela não é que ela restabeleça um funcionamento normal. O Botox não cura a bexiga neurogênica. O Botox ele vai fazer com que essa bexiga deixe de ter essa hiperatividade e, consequentemente, ele passa a ter um funcionamento, uma função urinária melhor. Então funciona bem, mas tem indicações específicas, tem indicações precisas de aplicação de Botox no interior da bexiga. Certo, então Viviane, que fez essa pergunta aí pra gente, está respondido, consulta o seu médico para ver se esse é o seu caso. Como última orientação, alguma dica, o que o senhor poderia contribuir aí para finalizar o nosso bate-papo e aproveitando, agradecendo a sua participação aqui? Acho que a primeira mensagem que eu gostaria de deixar é que se a pessoa tem uma alteração de funcionamento da bexiga, né, uma bexiga neurogênica, existe uma importância em se tratar essa disfunção. Assim como tem importância tratar o problema neurológico de base. Se a pessoa tem Parkinson, ela não tem que, obviamente, não estou fazendo uma apologia de que ela deva fazer apenas o tratamento da bexiga neurogênica dela. Ela tem que tratar a doença de Parkinson que ela tem. Se ela tem uma esclerose múltipla, ela vai ter que fazer o acompanhamento e tomar as medidas de tratamento que envolvem a esclerose múltipla. A mesma coisa para quem tem uma lesão raquimedular, uma lesão de medula, e que precisa fazer o acompanhamento fisioterápico, fisiátrico, ortopédico, neurológico, neurocirúrgico, relativo a essa lesão medular que ele tem. Então, acho que todo o atendimento e o atendimento de todas essas doenças, de todas essas situações, é fundamental, é importante. Então, o que a gente observa muito, infelizmente, é que muitas vezes médico ou profissional de saúde que está lidando com aquela condição neurológica, ele se esquece de que o mau funcionamento da bexiga pode trazer consequências muito graves. Hoje a gente vê menos isso, mas até há alguns anos era a principal causa de morte entre lesados medulares, era exatamente a infecção urinária, a insuficiência renal, e isso é decorrente desse mau funcionamento. Então, você está diante de uma pessoa que tem um problema neurológico, tem uma bexiga neurogênica, e você subestimar a importância desse problema da bexiga, porque está perdendo urina, usa uma fralda, é ver de uma forma muito pequena.
Então, cabe a cada uma das pessoas que tem uma bexiga neurogênica, que tem uma alteração, veja, ela não precisa nem estar com o nome de bexiga neurogênica. Veja, se ela tem um problema neurológico, ela está perdendo urina, se ela está, ou tem uma dificuldade para esvaziar a bexiga, se ela está tendo infecções urinárias de repetição, enfim, se ela tem alguma alteração desse funcionamento urinário e tem um problema neurológico, cabe sim virar para o médico que é responsável pelo atendimento dela, pode ser um clínico, pode ser um neurologista, um fisiatra, um ortopedista, e comentar e falar, eu gostaria de ter um acompanhamento com o neurologista. Tem que ter essa solicitação, tem que pedir, deveria ser automático, não deveria ser direto, quer dizer, quem está cuidando do problema neurológico dessa pessoa já deveria cuidar também, ou direcioná-la para um atendimento mais especializado. Mas se não ocorreu isso, ótimo, quer dizer, então vamos dar seguimento a esse atendimento, a esse cuidado neurológico da doença primária, que é extremamente importante, mas vamos também partir, vamos perguntar o que pode ser feito. Mas, e essa demanda tem que partir muitas vezes do paciente. Verdade. A pessoa que é portadora, ela tem que perguntar, ela tem que sair daquela situação passiva, eu sou o paciente, ou meu médico que sabe o que eu tenho que fazer, e partir também para colocar a dúvida, para tentar obter uma melhor atração. Isso não é garantia de que ela vai ter um benefício, vai voltar a ter uma situação normal. Muito pelo contrário, que simplesmente se busca que haja uma melhora. Não é uma cura, ninguém está prometendo curas, mas trazer uma melhora. Então esse é o primeiro ponto. As pessoas têm que perguntar, ela tem que buscar ter uma melhora. E se não partir dela, muitas vezes não vai, infelizmente, partir por parte desse outro profissional. O outro ponto é não ter vergonha. Perder urina não é sinônimo de vergonha. A pessoa tem que saber que se ela perde urina, ela perde urina porque existe algum problema e é passível de ser tratado. Então vamos atrás. A outra é se ela faz um cateterismo intermitente, se teve indicação, é procurar saber qual é a melhor forma de fazer. Realmente, também não pode ser minimizado, sabe? Fazer o cateterismo é só passar as ondinhas, sabe? É fácil. Não é bem assim. Eu outro dia ouvi de um paciente meu e me chamou bastante atenção isso. Eu fui dizer que eu deveria aprender e, na verdade, ele falou que tinha visto um vídeo de como se fazia o cateterismo, né? É óbvio que, às vezes, por um vídeo, assim, a gente consegue até aprender muita coisa, mas o ideal é que tenha mais alguém orientando. A chance de ter um erro no aprendizado apenas vendo um vídeo, ou lendo um texto, lendo um manual de instruções, muitas vezes acaba não sendo o suficiente. Então, a técnica de realização, saber o momento certo, como fazê-lo, o tipo de catéter é fundamental. Se tiver com o catéter hidrofílico, como utilizar esse catéter? Também não basta pegar o catéter e falar, que bom, tem esse catéter agora, então eu vou aprender, é facinho de passar, eu já sei como que faz. Como eu disse, você está com uma bela máquina na mão, um belo carro, e não saber nem dirigir, né? Isso é muito ruim. E realmente, por fim, eu acho que talvez o final, a mensagem final é a importância que existe desses canais de comunicação. A vergonha, o receio de se perguntar de esclarecimento dessas dúvidas ainda é algo muito importante no nosso meio e precisa cada vez mais ser diminuído. A gente precisa ter cada vez mais esclarecimentos e essa iniciativa desse canal de comunicação, essa iniciativa da Coloplast, eu acho que é extremamente importante. Vai além do âmbito comercial, de se estar vendendo um catéter, se é produtor de um determinado catéter, mas vai além, de tentar esclarecer. Eu acho que isso daí é extremamente válido, é extremamente importante. Ótimo, perfeito, eu disse tudo. Inclusive, a gente teve aqui muitas perguntas que a gente não teve o tempo para responder, mas ao longo dos dias aí no nosso canal Viver com Incontinência no Facebook, no Instagram,
e também no LinkedIn a gente vai tentar esclarecer as dúvidas das pessoas que participaram. Agradeço demais, doutor, a sua participação aqui com a gente estava esperando muito a sua participação, porque realmente a gente tem muitas dúvidas e nem sempre as pessoas têm a oportunidade de esclarecer com um profissional, e então por isso a gente te agradece muito aí ter dedicado seu tempo para conversar com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço ter sido convidado, vocês terem me convidado para participar. Bom, me desculpe em relação a ontem, mas eu sei que muitas pessoas tinham se programado para ter essa conversa aqui ontem à tarde. Eu tive realmente um quadro de urgências, foi mais do que uma, foram algumas urgências cirúrgicas, e eu não consegui realmente conciliar o horário que tinha sido previamente programado, mas, como eu disse, surgiram essas urgências, eu não tive como postergar, mas conseguimos falar hoje, eu acho que foi importante. Agradeço e me coloco à disposição para outros esclarecimentos. Obrigada. E quem perdeu ou chegou no meio da live, depois a gente vai disponibilizar aqui no canal e também no YouTube para vocês assistirem novamente, indicar para os amigos esse bate-papo, que realmente foi muito esclarecedor. Obrigada, doutor. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima.